noite a todos! Estamos ao vivo pelo Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã. E nesta noite, nós faremos uma live com o tema Oculto à Mãe Terra, uma agenda de miséria e fome. E o nosso convidado dessa noite é o Dr. André Pirajá. Estamos aguardando o Dr. André entrar. Ouvindo? Alô, boa noite? Olá, boa noite. Beleza. Eu não estou vendo o senhor, doutor. Não? Não. Não sei Uai, se deu algum probleminha vamos aqui. ver. Tá certo? Pessoal, tá vendo? Alguém tá vendo? Alguém pode Não, o pessoal comentar tá no... vendo. Eu recebi o retorno aqui de que o pessoal tá vendo. Eu é que não tô vendo. Ah, sorte sua, então. Não Isso, precisa se doutor. assustar, então. O senhor me vê? O senhor tá me vendo Perfeito, direitinho? perfeito. Ouvindo, vendo, tudo certo. Maravilha, então. Doutor, primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer enormemente por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação, uma honra muito grande poder fazer essa live essa noite com o senhor. E antes da gente começar, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de pedir para que o senhor se apresentasse. Eu sei Sim, que os seguidores, né, sim, que sim. vieram pela live do perfil do senhor já conhecem, já acompanham o trabalho do senhor, mas de repente o pessoal que vem do perfil do Instituto talvez Sim. não acompanhe, né, o seu trabalho. Imagina que isso. Primeiro, vamos, assim, não precisa do doutor, não. Eu sou um cara bem tranquilo. Eu acho que talvez doutor mesmo só tem os da igreja. A gente é só, estamos aí aprendendo e sofrendo aí. Ah, Meu nome é André maravilha. de Pirajá. Eu sou advogado, produtor rural. Atuo basicamente para o agronegócio, né, com produtores rurais até mesmo, com produtores rurais mesmo. E sou autor do livro Como Salvar Minha Fazenda, sou presidente da Associação Produtores Rurais pela Liberdade e o meu trabalho, eu posso dizer hoje, que é tentar, de certa forma, contribuir para que o alimento não fique tão caro no Brasil. Eu acho que hoje o meu trabalho basicamente se resume a isso. É tentar mostrar o outro lado de uma agenda que, infelizmente, acabei de receber uma notícia aqui, amanhã nós vamos ter comissão no meio ambiente no Senado, que assim, é bem complicado. Nós estamos aí, só graça, é a graça de Deus, a gente só pede isso. Ah, sim, Aí, maravilha. se apresente também, Eric, para o pessoal que não conhece, que a live acho que vai ficar salva nos dois perfis, aí você já apresenta o Instituto, enfim. Ah, sim, perfeito. O meu nome é Eric, eu sou membro do Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã e também sou professor do curso pré-universitário São José de Cupertino. O Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã, ele nasce da necessidade que alguns leigos católicos da cidade de São Sebastião do Paraíso observaram de poder, de ensinarem a doutrina correta da Igreja Católica, já que, infelizmente, a nossa região lá em Minas, ela é bastante tomada pela teologia da libertação. E desde o Instituto ele surge, né, no início de 2020, logo ali surge em março, e aí em abril fecha tudo, né, por conta da pandemia. E aí nós seguimos fazendo o que os outros perfis estavam fazendo, né? Nós começamos a fazer várias lives, já que a gente não podia se reunir pessoalmente. E aí, então nós temos várias lives, inclusive estão salvas aqui no nosso perfil do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, quem puder dar uma olhadinha lá, vai ver que nós temos um material muito bom disponível gratuitamente no YouTube. Que bom, que bom. Vamos lá, então, o que nós vamos falar hoje mesmo? Nós vamos falar
que Deus estava errado quando fez a criação? O tema da nossa live hoje é justamente o culto à Mãe Terra, né? Uma agenda de fome e miséria. Inclusive, sobre isso que o senhor falou, que você falou, no caso, né? Quando a gente estuda a história do pensamento revolucionário, a gente vê que ele passa pelo humanismo, que é quando se tira Deus do centro das coisas e se coloca o homem. E a partir disso, né, pode-se colocar qualquer coisa como sendo o centro das coisas, e a gente vê que muitas pessoas têm uma ficção, uma neurose com essas questões climáticas, não é? Sim, sim, sim. E, assim, de certa forma, a gente não pode parabenizar, mas o método utilizado pelo movimento revolucionário, ele, de certa forma, é um método que funciona há muito tempo, né? Tentar manipular as mentes, literalmente é isso, né? Porque as pessoas hoje é complicado. A gente tem o professor Olavo já fala há um tempo que a nossa religião hoje ela se divide em dois, ou você vai para a teologia da libertação, ou você vai para outra. Então, assim, fica um pouco meio complicada. A doutrina mesmo, que o próprio Instituto passa pelos seus alunos, para as pessoas que frequentam, ela é quase que minoria, né? Então, o que acontece? Como o coração é fraco, vamos utilizar a palavra coração, talvez até como alma, que eu me coloco nisso também, porque eu passei por esse momento, a gente tem medo. E o medo, com a propaganda do urso polar escorregando no gelo que está derretendo, o medo do videozinho passando com aquele deserto, nossa, faz 30 anos que não tinha uma seca assim, aí você tem aquela imagem daquele deserto, a árvore seca. Todas essas situações, para a gente dar poucos exemplos, né? Poucos exemplos, né? Agora eles estão querendo atribuir desastres naturais às mudanças climáticas, então eles já elevam o nível do medo a um patamar absurdo. Essas questões fazem com que as pessoas deixem de raciocinar, talvez do mesmo modo como há um tempo nós raciocinaríamos quando fosse Deus no centro das coisas, não mais o homem, né? Quando eu falei do Gênesis, né, acho que é capítulo 1, versículo 20, alguma coisa, crescei-vos, multiplicai-vos, né, submeter as aves, os peixes e a própria terra, né, ao homem, né, Deus não errou. Se ele mandou crescer e multiplicai-vos, o clube de Roma da década de 70 não pode chegar e falar que existe um limite para o crescimento, porque na verdade nós estamos aí colocando o homem, e aí vem desde o cartesianismo que você trouxe, o humanismo, o cartesianismo, todas aquelas, a ciência, né? Eles trouxeram para o centro o homem, inclusive o homem como possibilidade de gerenciar o mundo, o homem como possibilidade de controlar os aspectos do mundo. Talvez seja um red pill muito grande para umas pessoas talvez que não me acompanham nas redes sociais, mas nós temos situações hoje que o homem quer controlar se vai chover ou não, se vai formar nuvem no céu ou não. Então, assim, nós estamos saindo de uma esfera onde o homem, ele... Quando a serpente falou com Eva que sereis como deuses, o homem de hoje, ele tem a certeza que ele é Deus. Ele tem a certeza absoluta. Não, eu sou Deus. Eu controlo todos esses aspectos. Então, eu acho que o culto da Mãe Terra, como um tema de hoje, para a gente começar a jogar o Gênesis na mesa, assim, eu acho que é o início. É a gente começar um bate-papo, talvez, por aí. Não, perfeito. A gente vê que isso é uma questão perigosíssima, né? Porque
querendo ou não, é uma forma de tentativa, ou não diria nem tentativa, porque isso já está em pleno curso, né? De controle das nações, né? Das pessoas, de subjugação das pessoas. E o subtítulo da nossa live é justamente uma agenda de fome e miséria. Por que que essa tentativa de controle ela gera todo esse problema? Por que que o avanço dessa agenda climática, dessa agenda ambientalista, ela é tão prejudicial para as pessoas? Assim, para a gente poder entender o estado das coisas, né? Vamos situar o ambientalismo, né? Vamos, de certa forma, situar o que é o ambientalismo. Vamos pegar a pessoa que talvez todo mundo, quem não conhece, vai passar a conhecer, que é o Patrick Moore, que é o fundador do Greenpeace. Então vamos pegar, você pega o Greenpeace, que é uma ONG gigantesca, muito ativa à época da sua fundação, num trabalho de, podemos chamar de ecologia, que era tentar, de certa forma, impedir caça às baleias de forma indiscriminada, as questões envolvendo derramamento de óleo de cargueiro no mar, no Pacífico. Eram situações que até certo ponto, nós poderíamos até flertar com esse tipo de coisa, porque eram situações que você fala assim, porra, mas sacanagem, meu, ó, se você investigar esse cargueiro, jogou óleo de sacanagem aqui. Ó, a caça das baleias, sabe aquelas coisas assim? Você até poderia ficar indignado com a situação, até poderia, de certa forma, dar um pouco de razão para os caras. Só que o próprio Patrick Moore saiu do Greenpeace porque com a queda do muro de Berlim, né, então vamos lá, com a queda do muro de Berlim, o extremismo ambiental, quando eu falo extremismo, é a regra do jogo hoje. O Patrick Moore era um extremismo, porque ele era um ecologista. Então, o extremismo ambiental se infiltrou na pauta, né, de certa forma, do meio ambiente, enfim. Então, nós temos todas aquelas pessoas que trabalhavam com engenharia social para a implementação do comunismo, não tinha mais o que fazer, eles foram fazer cálculo matemático ambiental de limites de crescimento. São os mesmos cientistas que trabalhavam no projeto econômico do socialismo-comunismo, eles foram parar no ambientalismo. Os mesmas pessoas, os mesmos ativistas, os mesmos militantes, os mesmos que estavam na pauta, na agenda comunista, eles encontraram no ambientalismo a forma de implementar a sua agenda. Isso não sou eu que falo, é o Patrick Moore. Quando você olha o ambientalismo e a forma como o ambientalismo trabalha hoje, é muito parecido com a manipulação que era feita na China de Mao, seja do ponto de vista de propaganda, da forma como a produção faz, seja na hora de vender as perspectivas econômicas, como no mercado de carbono, eles vendem aquela propaganda e dinheiro a roda, aquelas coisas, e todo mundo compra a ideia e vai. Não, vamos aqui destruir as casas para montar a carroça, porque a gente precisa da madeira para transportar o negócio. E as pessoas se submetiam a destruir as suas próprias coisas, as suas próprias famílias, o seu próprio patrimônio, para comprar uma promessa que nunca chegava. Quando a gente olha a história do comunismo e a gente começa a olhar como funciona no ambientalismo hoje, a gente começa a prever que os resultados serão os mesmos: morte e fome. Não só, né? Porque agora é muito fácil falar da história e esperar que isso aconteça, né? Então, seria como que uma promessa. Então, não é uma promessa. Você vai hoje na Nova Zelândia, vai ter imposto do metano da erupção, do arroto, do metano do pum da vaca. Você vai ter um aumento de custo de produção. Você vai na Europa e você pega países como a Irlanda, que vai ter que abater mais de 1 milhão de ovelhas. Você vai em países como a Holanda, que está proibindo nitrogênios para a produção agrícola, que você vai ter um aumento e desabastecimento de produção. Você vai
hoje, né, no Brasil, partindo da premissa que se você não contrata um empréstimo vinculado à agenda climática, o seu juros é mais alto. Então você já está uma coação, que eu posso chamar de direta, porque não é indireta. Ó, você vai contratar a BC Plus aqui para reduzir emissões de gases de efeito estufa? Seu projeto vinculado aqui? Não, eu quero fazer outra coisa. Ah, não, então seu juro é mais alto. Então, assim, nós já temos hoje de certa forma, uma manipulação das instituições por uma propaganda. Você me corrija se eu estiver errado, mas é uma propaganda, porque nada aconteceu ainda. A Amazônia não virou um deserto, a temperatura não subiu 6 graus, 8 graus Celsius. Como disse à época, como é que era o nome dele? O cara que criou a teoria de Gaia, que é a Mãe Terra, que a gente está falando na live, é o James Lovelock, alguma coisa assim. Ele que criou a teoria de que a Terra era um ser vivo, Gaia, e de que se nós não cuidássemos de Gaia, a temperatura climática ia aumentar 8 graus Celsius em 30 anos. Ou seja, já passou 50 da vez que ele falou e nós estamos num período de resfriamento, de acordo com o nosso maior cientista brasileiro, que é o Luiz Baldiceiro Molion. É um cara sensacional. Tá aqui, nós estamos num período de resfriamento para os próximos anos. Então, assim, e aí? É a propaganda com o resultado já acontecendo daquelas políticas comunistas dos caras que se infiltraram na Agenda Verde. Então, assim, errar é humano, mas persistir no erro, né? Aí é burrice, como dizia meu avô. Não, exatamente. Até você estava falando sobre isso aí, me veio uma coisa na mente, mas eu acabei esquecendo. Daqui a pouco eu lembro e eu falo. Mas sobre essa questão, até no Brasil, né, nós estamos avançando algumas votações, algumas. De vez em quando eu não acompanho muito essa questão ambientalista no Brasil, mas eu sei que já avançaram algumas pautas, já foi dado algumas declarações no Ministério, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse negócio do carbono. É cota do carbono? Como é que chama mesmo? Mercado de carbono. Isso, mercado de carbono. Assim, o mercado de carbono, ele é uma criação, se encontrou no mercado de carbono, vamos dizer assim, né, a possibilidade de se controlar a poluição. O mercado de carbono nada mais é do que um regulador de emissões de gases do efeito estufa. Para quem não conhece, gases do efeito estufa são os gases que, de certa forma, se atribuem eles como poluentes. Metano, dióxido de carbono. Enfim, o metano é aquele que a vaca solta, o dióxido de carbono que eventualmente sai do escapamento do seu carro. Aquelas coisinhas. Tá bom. Eles encontraram, de certa forma, olha, nós temos que arrumar um vilão. Quem é o vilão? É o dióxido de carbono, que é o CO2. Ele é o vilão da humanidade. Porque você precisa ter um vilão. Né? Então, quem é o vilão da humanidade? Primeiro eram as petrolíferas, depois viraram os cargueiros no mar, depois viraram o problema do gás do efeito estufa, depois viraram os CFCs, depois viraram... Aí já não sabia mais o que era virar, tinha um desmatamento da redução da Amazônia que ia virar um deserto, não virou um deserto, a gente agora precisa arrumar outra coisa. Ah, é o CO2. E por que é o CO2? Veja, o CO2 está em tudo. A planta usa o CO2 para fazer fotossíntese no período da manhã. A planta usa o CO2, ciclo de Krebs, conversão, aquelas coisas, bioquímica, né? Eu fiz 3 anos de veterinário, então eu gosto de coisas de bioquímica, a gente... Né? Então, ciclo de Krebs, aquele negócio... Beleza, você utiliza o CO2, vai lá e faz a sua fotossíntese e libera glicose, seiva, né? Enfim, na planta. Ótimo. Ou seja, a planta absorve o CO2. Ah, então por isso que a gente tem que manter as florestas de pé. Não, né? Porque quando não tem luz solar, a planta absorve oxigênio e expele CO2. Isso é à noite. E o que acontece então? Por que no carbono, no mercado de carbono, as florestas são consideradas quase que como neutras? Por conta exatamente disso. Então, veja bem, você tem o dióxido de carbono, o CO2. Você encontrou ele como um vilão.
tudo tem CO2 e CO2 equivalente que eles colocam. O que é o CO2 equivalente? O metano. Mas o metano polui mais, então vamos multiplicar ele por 4, que aí então para cada um metano são 4 CO2 equivalente. Aí você centraliza a moeda no CO2. Logo, como tudo expele gases do efeito estufa, e os países lá atrás, nas convenções quadros lá atrás, viraram e falaram assim, olha, nós temos que limitar as emissões de CO2 das indústrias, dos combustíveis fósseis, que são petróleo, gasolina, babá, os produtos químicos, que também tem os nitrogênios e aquelas coisas. Nós temos que limitar as emissões. Vamos pôr teto nas emissões. Quando a gente põe teto nas emissões do país, que são as contribuições nacionalmente determinadas, a gente põe um teto nessas emissões e você cria um mecanismo de balanço e controle, né, das emissões. Então, o que é o mercado de carbono? Lá atrás, você estabeleceu que o Brasil emite 3 bilhões de toneladas de CO2, equivalente de quilos, né, de CO2 equivalente ano, os Estados Unidos não sei quanto, a China não sei quanto. Olha, se em 2005 você emitiu tudo isso, para a Agenda 2021, que era da época, você tem que reduzir 50% das suas emissões de 2005. Para a Agenda de 2030, você tem que reduzir X% das suas emissões. Logo, você estabeleceu um teto, o seu percentual de redução, você coloca todas as atividades econômicas do país, agropecuária, indústria, transportes, metalúrgica, todas as atividades econômicas do país com tetos, porque cada um tem um teto de emissões. O agronegócio, o uso de terra, por exemplo, conversão de uso de terra, é responsável por 60,1% das emissões totais do país. Ou seja, se o agronegócio, junto com conversão de terra, desmatamento, aquelas coisas, responde por 60% das emissões total do país, quem que vai ser o principal agente que vai ser influenciado no mercado de carbono? O agronegócio. Cada produtor rural vai ter sua cota de emissão. O seu João, trazendo para o lado prático, pessoal, eu sei que é bem técnico, um dia a gente pode tentar esmiuçar mais. Mas, o seu João tem uma coisa que a gente chama de pastagem degradada. O que é isso? A pastagem degradada é aquela pastagem mal feita, ou que já passou muito tempo e ela perdeu a sua qualidade. O seu João não tem uma pastagem nível A, a pastagem do seu João é nível C. Logo, a pastagem do seu João não absorve o CO2 equivalente emitido pela vaquinha. É exatamente isso o mercado de carbono. Logo, se o seu João, por satélite, que hoje já tem até um Ministério Público Federal queria fazer um aplicativo para as pessoas fiscalizarem pastagens degradadas no país. É um estado policialesco do seu vizinho. Se o seu João tem pastagem degradada, e na continha da quantidade de boi dele na fazenda dele ter mais boi do que emitindo, do que pastagens e florestas absorvendo, o seu João vai ter que comprar uma coisa chamada crédito de carbono. O crédito de carbono nada mais é do que o direito de poluir. Você está pagando para que você mantenha a sua atividade produtiva. Só que, pessoal, eu me fiz entender, Eric, o mercado de carbono? Deu para entender? O que aconteceu? Hoje no Brasil, a ousadia é tanta, que por exemplo, Thaís, isso porque a gente não consegue implementar nem o CAR. Exatamente. Hoje no Brasil você não consegue nem resolver um problema de cadastro ambiental rural. Você imagina criar um mecanismo de quantificação de emissões de gases de efeito estufa nas fazendas. Mas tudo bem. Hoje no Brasil existe uma ideia de que o mundo inteiro está implementando o mercado de carbono ou medidas semelhantes. Logo, o Brasil tem que ser um agente da mudança. O brasileiro tem a síndrome de sair na vanguarda de tudo. Então vamos fazer mais do que todo mundo. Se lá fora, na União Europeia, eles optaram pelo mercado de carbono, no Brasil nós vamos dobrar a meta, como dizia
a ex-presidente, né? Vamos dobrar a meta. O que a gente faz? Além de criar o mercado de carbono, que vai limitar as emissões, aumentar o custo de produção, porque todo mundo vai ter que adotar medidas que reduzam. A pizzaria de Nova York vai ter que investir 100 mil reais para comprar um filtro de forno a lenha. 100 mil reais, uma pizzaria. Vocês imaginem o que vocês vão ter que gastar para começar a implementar. Isso que eu já chego nas pessoas. Depois a gente fala do controle social, da fome e miséria. Então, se isso já tem que gastar, o Brasil dobrou a meta. Ele virou e falou assim, além do mercado de carbono, que estão sendo discutido no Senado, na Câmara, enfim, eles criaram um imposto climático. A reforma tributária, para quem não sabe, que passou isso recentemente na Câmara e foi para o Senado, lá no seu artigo 100, que é o imposto referente à União, 153, eu não lembro agora, eles criaram um imposto climático que vai incidir sobre os bens que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então nós temos agora o imposto climático. Então, além do aumento de custo da produção e do custo, enfim, dos produtos destinatário final, num futuro talvez breve, quando você for optar por uma carne bovina ou uma proteína de inseto, talvez, a proteína de inseto vai ter menos tributo, ela vai ter um incentivo tributário para você consumi-la ao invés de consumir a proteína animal. Então, o mercado de carbono, no final das contas, ele é o controle social, porque ele vai regular todas as emissões das cadeias produtivas, bens, serviços, enfim, vai controlar essas emissões. Com base no controle dessas emissões, ela vai passar a sua seletividade tributária, porque o produto produzido na indústria A e o produto produzido na indústria B, um vai ser mais sustentável que o outro. Então, talvez, uma indústria vai ser mais penalizada que a outra. Logo, você começa a ter uma concentração de mercado por conta disso. Penalidades, incentivos negativos, externalidades. Logo, o produto na gôndola do supermercado, quando falar, e aqui, gente, desculpa, eu estou avançando um pouco, Eric, mas isso aí já é o MyCarbon. Quem não conhece, joga no Google em inglês, MyCarbon, WEF, que é o World Economic Forum, tá? Que é do Klaus Schwab lá. Quando você coloca isso, o mercado de carbono é o meio, é a preparação para o controle social com base no carbono das pessoas. Ou seja, lá no MyCarbon, o projeto do Fórum Econômico Mundial é influenciar condutas individuais por meio de escolhas éticas sustentáveis com base no crédito de carbono. Quanto mais carbono tiver o produto, menos incentivo ele terá. No final das contas é isso. Resumidamente, bem resumidamente, o que é todo o sistema. Acho que saiu o áudio, ou o meu que não voltou. O meu áudio aqui, acho que... Não estou te ouvindo. Deixa eu ver. Agora, tá me ouvindo? Ah, agora tô. Ah, tá, maravilha. Eu dizia que com isso, né, vão acabar as pequenas empresas, as pequenas propriedades, porque eles não vão ter condição de fazer toda essa implementação, né? E aí vão sobreviver somente as grandes empresas. E aí essas grandes empresas vão fagocitar as pequenas, e aí a gente vai vendo todo esse processo, né, no final das contas, que é o do globalismo, dos grandes metacapitalistas que vão comprando tudo, certo? Esse é o objetivo, né? Esse na verdade, é o grande objetivo, né? É a concentração. Quem controla a energia, controla o país. Basta ver o exemplo que está acontecendo agora na Europa. Quem controla o alimento, controla as pessoas. Essa é a regra básica. Enquanto a gente não atingir o controle social individual, não tem sucesso a pauta. Entendeu? Então você precisa, hoje, eu não sei o que eles podem inventar amanhã, mas hoje você precisa desse mercado de emissões de gases de efeito estufa, o mercado de carbono, registro de emissões, qualquer nome que quiser dar para isso, no final das contas é exatamente isso. É você quantificar a sua produção e prestações de serviço para que você possa, no final,
influenciar as escolhas individuais. Fazendo isso, você quebra pequenos e médios, né? Os médios demoram mais um pouco tempo, tem que chegar ao inadimplemento do financiamento para executar a empresa e os grandes comprarem. Mas o pequeno, Eric, vai ser êxodo rural. O pequeno não vai ser inadimplemento, não. O pequeno vai se chamar êxodo rural. São aquelas pessoas que vão sair do campo e ir trabalhar nas novas indústrias do Brasil. Tanto é que a reforma tributária está vindo para estimular a indústria, que é a quarta revolução industrial, 4.0 lá do globalismo. Então, qual que é a ideia? Você já criar os mecanismos para que você traga as pessoas do campo para as cidades, faça o êxodo rural, concentre as pessoas na cidade, porque aí você tem mais controle populacional, né, aumentando a população das cidades, você aumenta o controle e você começa a excluir. Então, o pequeno produtor não vai existir mais. Produto natural, orgânico, pequeno proprietário rural, esses caras, que por vezes eles flertam com a pauta econômica, com a pauta ambiental, eles estão alimentando o monstro que vai destruí-los no final. Porque a ideia é acabar com eles, não é tirar. A ideia é vender produto industrializado. Você quer comprar um alface, ele vai vir numa caixinha. Não é para você comprar alface na feira. É para você comprar um alface do industrial. Esse é o ponto final. Mas vai fazer o quê, né? Estamos aí para isso, né? Dar umas porradas de vez em quando, arrumar umas confusão no Senado, essas coisas. Não, maravilha. Eu não lembro se eu vi foi você falando ou se foi o professor Ricardo falando de que, justamente, né, ao contrário do que você falou no início da live, né, essa questão do medo, que foi criado, né, um medo em torno da questão do gás carbônico, mas só que quanto maior a concentração de gás carbônico na atmosfera, maior a produção de alimentos. Cara, porque que acontece? Nós tivemos um boom na produção de alimentos sem tecnologia na década de 70. Por que sem tecnologia? Porque a planta precisa de fotossíntese. Quanto mais CO2, se você pega uma planta e produz ela em estufa com alto grau de CO2, e isso não sou eu que estou falando, tem estudos científicos que já estão buscando pessoas inteligentes. É isso que eu falo, cara. Em vez de você gastar dinheiro com pesquisa científica para ficar descobrindo como é que você reduz as emissões de CO2, você tem que produzir alimento que se adapta à maior condição de CO2 para ele aumentar a sua conversão de produção. É o contrário. Você não tem que reduzir. Você tem que aproveitar isso aí para aumentar a sua produtividade. E já tem diversos estudos, inclusive um de arroz, que é fantástico. Feito em estufa, com o aumento de CO2, selecionaram os determinados de genética lá do arrozinho. O arroz produziu 2/3 a mais do que o comum. Você já imaginou se hoje nós pudéssemos produzir com os 340 partes por milhão, né, que a gente chama de CO2 na atmosfera, se nós tivéssemos selecionado geneticamente arroz, milho, trigo, tudo isso para um maior grau de CO2, hoje a gente estaria produzindo mais com a mesma quantidade de terra. Isso é preservar a criação. É isso que as pessoas entendem. Quando você troca o nome de criação para meio ambiente, já começou a revolução linguística. É aí que está o problema. Gente, a natureza é criação, não é meio ambiente. Então, já que nós estamos num perfil católico, as pessoas têm que começar a cuidar. A criação, o que você cuida? Da criação. Os animais, você tem que cuidar dos animais, por quê? Porque são uma criação de Deus que serve para nos servir. Você não pode machucar o animal. Não é porque o animal é gente, porque ele tem sentimento. Não! É porque é uma criação de Deus. Aqui, por que você não pode poluir o rio? Porra, Deus fez o rio para quê? Se eu usasse o rio. Se você poluir o rio, você não vai poder usar e nem as outras pessoas. Logo, você tem que cuidar da criação. Né? Quando a gente tira o Deus da jogada, começa o problema. E aí que está o problema. É quando você tira Deus da jogada. E isso eu tenho uma crítica, à época, não sei nem se eu posso falar direito isso, mas eu tinha uma crítica que, quando fizeram a Carta da Terra, que é pós as teorias de Gaia, todas aquelas coisinhas, a Carta da Terra ela é de 2000. Ela foi feita pelo Mikhail Gorbachev e o Maurice Strong, o último tirano da União Soviética, juntamente com o primeiro diretor do Programa Mundial de Meio Ambiente.
da ONU. Só gente boa. Só gente boa. Detalhe, um dos representantes da Carta da Terra na América Latina era o Leonardo Boff. Então, assim, só gente boa. E o que aconteceu? Quando eu li a Laudato Si, outras encíclicas que se remetiam ao meio ambiente, até mesmo a doutrina social da igreja, quando eu comecei a ler, eu via que a linguagem utilizada era muito parecida com a linguagem utilizada pelo pessoal da Carta da Terra. Sabe aquele negócio que você fala assim, eu já li isso em algum lugar? Quando você começa a olhar isso, você fala assim, gente, se o comunismo entrou dentro da Igreja Católica, não espere que a forma como a Igreja Católica defende o meio ambiente seja uma proposta da Igreja Corpo de Cristo, como se... Não. Existem pessoas que não estão muito preocupadas com isso, estão preocupadas com outra coisa. Né? É só você olhar a forma da linguagem adotada, ela não remete ao transcendente, ela remete ao humanismo. Entendeu? Então, quando você lê, você bate o olho nisso e você fala assim, eu já li isso, e eu lembro aonde. Ou é na Carta da Terra, ou é em algum relatório da ONU. Por quê? Porque a forma de escrever é idêntica à forma como, por exemplo, Leonardo Boff defende. É idêntica. Sabe quando você olha assim, você fala assim, isso aqui é infiltração. Que tem. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado hoje, quando a gente fala de meio ambiente, porque a primeira coisa que existiu foi uma revolução linguística, depois a manipulação de consciências. Né? É igual ao aborto. Aborto é eufemismo para assassinato de bebê. Então você começa a trocar a língua, a forma de escrever, os termos utilizados, para que você possa tornar aquele assunto palatável. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado. Tanto é que, salvo engano, a doutrina social da igreja, 900 e alguma coisa, 970, 80, eu não lembro qual que é o artigo agora, na doutrina social da igreja, ela fala da importância da Amazônia para o mundo. Aí você olha e fala assim, cara, o que a doutrina social da igreja tem a ver com a Amazônia, tem a ver com o mundo? Cara, a gente tinha que estar preocupado com a caridade, a gente tinha que estar preocupado com outra coisa, entendeu? Então, assim, a gente começa a enxergar e fala assim, olha, gente, tá escrito lá? Beleza, tá escrito, vai fazer o quê? Tá lá, cara. O mal não existe sem que Deus não permita e que deste mal ainda a gente tire algo muito melhor. Então, tá lá. Agora é a nossa função conscientizar as pessoas, que é o único trabalho que a gente pode fazer, né, Eric? É o que vocês fazem, é o que eu tento fazer. É conscientizar. Exatamente. Não, é justamente, né? Até nós estamos retomando as nossas lives. Esse ano praticamente a gente não fez nenhuma. Eu acho que a primeira do ano nós fizemos foi no último domingo, que foi justamente sobre essa DPF 442. Porque nós estamos, né, sentindo falta assim, de poder transmitir mais informações nesse sentido, que não seja só a doutrina da igreja, mas esse tipo de assunto que também é importante que o católico saiba, que o católico entenda, né? Então, por causa disso, nós estamos retomando aí o nosso círculo de lives. Né? Uma coisa, né, assim, no final das contas, né, as coisas que as pessoas perderam, assim, a noção, justamente por conta dessa propaganda toda que é feita há muitos anos. Eu lembro que, desde quando eu estava na escola, né, uma das primeiras coisas que eu escutava falar era aquele negócio do buraco na camada de ozônio. Isso aí era muito falado na época. E aí depois veio mudando, efeito estufa, etc, etc. Mas uma coisa que a gente, né, não pode perder de vista, que a gente não pode esquecer, que o que esquenta ou o que deixa de esquentar a Terra é o som, não é? Não é porque eu virei a chave do carro meu que está ali na garagem, que agora, por conta disso, a temperatura da Terra vai aumentar 3, 4, 5, 8 graus, ou porque a vaquinha lá no pasto está fazendo suas necessidades lá, que a temperatura da Terra vai aumentar. Não, o que aumenta a temperatura da Terra é o Sol, simplesmente. Né?
o grande influenciador da temperatura, sol, aí tem o vento, tem, enfim, hoje a gente, os cientistas sérios, né, os cientistas sérios que de certa forma não se deixaram levar por isso, eles explicam muito bem. E eu já disse uma vez, nessas, eu não gosto muito de falar esse assunto quando eu estou em churrasco e jantar de família, eu não falo. Antigamente eu até falava, quando tinha algumas pessoas que eram meio assim, para tentar conscientizar os demais. Mas hoje eu já nem falo mais, tirando quando é alguma coisa muito absurda. Então, uma vez eu tive que falar para pessoas, a pessoa falou para mim assim, o mundo tem muita gente. E aí quando esse tipo de assunto vem, o mundo tem muita gente, você traz toda outra agenda. Como é que você controla gente? Aborto, todas as, né? Então são É. males muito maiores. As pessoas às vezes falam sem saber o que eles estão falando, né? O que efetivamente, quais são as consequências disso, né? E eu virei pra pessoa e falei assim, quantas pessoas tem no mundo? Aí ela virou pra mim e falou assim, nós estamos beirando 7,5 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Eu falei assim, é muita gente, né, cara? Você tá com a calculadora fácil aí, Eric? Pega aí uma Não, calculadora fácil aí. não, eu não Se alguém tenho. tiver, então joga pros caras aí, ó. Vamos ver se vocês estão ligados aí, ó. O pessoal que tá assistindo a live. Faz uma conta fácil aí, tá? Uma conta bem fácil pra vocês. Você pega 7 bilhões e meio de pessoas e divide por 8 milhões e meio. Só para ver quanto que vai dar. 7 bilhões e meio dividido por 8 milhões e meio. Vai dar 900 e alguma coisa, 800 e alguma coisa. Assim. Se alguém tiver aí para fazer a conta, ajuda. E aí, qual que é esse cálculo? Nós estamos fazendo um cálculo de densidade demográfica. É um cálculo de geografia, gente. Todo mundo foi, né? O pessoal que frequenta de vez em quando a aula sabe que densidade demográfica, população dividido, né, pela área. Por que 8 milhões e meio? 8 milhões e meio é a área do Brasil. Se você colocar o mundo inteiro dentro do Brasil, dá uma densidade demográfica menor, se eu não me engano, a cidade de Campinas. Pra vocês terem uma ideia. Então o mundo não está cheio, galera. Isso que nós estamos falando de uma área onde nós temos 70% quase de mar. Então nós não estamos computando o mar. Nós estamos falando assim, tô pegando só o Brasil, tá? Então, tipo assim, a população inteira do mundo dentro do Brasil dá uma densidade demográfica menor que a de Campinas. Alguém estiver aí, fizer a conta, dá uma olhada, joga em Campinas, que eu acho que Campinas é 1.000 e poucos pessoas por quilômetro quadrado. E você vai chegar nessa conta. E não só Campinas, tem diversas cidades no mundo espalhadas aí. Tem cidade que tem 20 mil pessoas por quilômetro quadrado, cara. Você fala assim, Sim. você pode pôr o mundo inteiro dentro do Brasil que você não vai ter uma densidade demográfica dessa. E o resto do mundo inteiro você faria o quê? Produz alimento. Porque você precisa produzir alimento, né? Produz alimento. E aí tem os mares, cara. O mar, você quer um maior controlador de temperatura que o mar? As correntes marítimas, todos... Gente, o mar. O mar influencia, o mar produz oxigênio, o mar influencia na temperatura, o mar... É o mar, gente, porque ele ocupa 70% do território do mundo. Então, assim, cara, é uma mentira atrás de outra, é uma balela atrás de outra. E se a gente fosse falar de tanta mentira assim, meu Deus, a gente ia ficar até amanhã contando as mentiras desse povo. Eu não estou bem certo se foi Chesterton, se era o Chesterton que falava isso. E se a pessoa chega para você e fala, né, essa afirmativa, existem muitas pessoas no mundo e tal, a população teria que diminuir. Aí ele fala assim, não, o dia que alguém te perguntar isso, você pergunta para a pessoa se ela faz parte do excesso. Muito provavelmente ela vai dizer que não, né? Então você pergunta para ela, tá, mas como é que você sabe que você não faz parte do excesso? Quem é que determina, né? Quem é Exatamente. excesso de população e quem não é? Né? Exatamente, é isso aí, cara. E não se enganem, pessoal. Todas as pautas woke hoje, elas vendem como virtudes. O meio ambiente não estaria diferente. Só que se a gente olhar mesmo o que é virtude, o que é efetivamente, a gente estaria fazendo as coisas diferentes, né? Seja do ponto de vista industrial, seja do ponto de vista do agronegócio. O agro nem dá para falar, cara. No Brasil
é uma judiação. Na área da região amazônica, você compra uma terra de 100, você compra 100%, você só pode usar 20. Ou seja, você é dono de 100, mas você só pode usar 20 e você tem a obrigação de cuidar dos 100, mas você só pode usar 20. E se acontecer um crime nos 80 que você não pode usar, por exemplo, uma queimada ilegal, você corre o risco ainda de perder até os 20. Então, assim, se isso nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Não espere que talvez todos nós não façamos parte do excesso, talvez como dizia Chesterton. Ah, maravilha. Pirajá, nós já estamos quase 1 hora de live. Eita! Eu queria, né, já que a gente fosse caminhando para o final, eu Uhum. queria passar a palavra para você então para fazer um desfecho. Vamos lá. As considerações finais, conclusão. É assim, pessoal, se a gente pode passar, se eu posso, de certa forma, passar um recado, seja para o meu perfil, pro perfil do Instituto, com base na pauta, né, da culto à Mãe Terra, né, uma agenda de fome e miséria. O que nós precisamos entender é que nós já vivemos em um vale de lágrimas. A partir do momento que você tem a consciência de que aqui não é a felicidade, aqui não é o paraíso, aqui não é onde você contemplará face a face algo que te preenche 100%, você vai começar a entender que todas essas agendas, seja climática, seja de limite populacional, seja de qualquer outra coisa que estão te vendendo como agenda de solução para o mundo melhor, não vai trazer o que você espera. Você ainda vai continuar com vazio. E quando a gente fala de vazio e agenda climática, lembra que a única coisa, a primeira coisa que vai ficar vazio é o seu estômago. Então, diga não, pessoal, a essa agenda. Não, maravilha. Até porque, né, essa história de sociedade perfeita na Terra, ela não existe. Primeiro, por motivos óbvios, o ser humano, ele não é perfeito, né? O único que é perfeito é Deus, e só ele tem condições de criar uma sociedade perfeita. E para que a gente possa melhorar o nosso país, para que a gente possa melhorar a nossa sociedade, para que a gente possa melhorar a nossa família, etc., nós temos que trabalhar as virtudes. Então, a solução para os problemas do mundo, ela não vem de forma política. Ela não vem de um Estado que vai impor determinada agenda, que vai impor determinada ideia. Não. É através do desenvolvimento de virtudes que nós vamos melhorar, nós como seres humanos, e, consequentemente, melhorar a nossa sociedade como um todo. Tá certo? Exatamente. É isso aí, galera. Eric, obrigado, cara, pelo convite. Eu fico muito feliz, estou à disposição, que vocês precisarem aí. Tamo junto. Espero poder fazer uma visita aí um dia em Minas aí. Tem que ir, né? Opa, maravilha. Aí é terra do pão de queijo também? É Minas inteira ou tem cidade específica? Não, é terra do pão de queijo também. Tem goiabada cascão também, aquele negócio? Não, então. Opa, Não, nós sempre. vamos. Então, Não, fechou. maravilha. Eu aqui quero te agradecer muito pela disponibilidade, pela live que foi sensacional, muito esclarecedora, né? Eu acompanho seu trabalho, né, já faz algum Obrigado. tempo, seja no seu perfil particular ou depois, né, agora no Brasil Sem Medo. Aliás, né, do nosso pessoal aqui, dos nossos seguidores que estão assistindo a nossa live, sigam o perfil do Pirajá, sigam o perfil do Jornal Brasil Sem Medo, que ali vocês vão ter informação fidedigna, informação de verdade, não essa porcariada manipulada que a gente vê por aí, tá certo? É isso Então, aí. Pirajá, muito obrigado, né? Que Deus o abençoe Amém. muito, você, o seu trabalho, sua família. Amém. Agradeço a todos que assistiram a nossa live, estiveram conosco até agora. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite.